Nos Estados Unidos, a grande preocupação é com o furacão Milton, considerado um dos mais poderosos e potencialmente devastadores dos últimos 100 anos no país. Milhares de pessoas se preparam para a passagem do furacão, que neste momento avança em direção à Flórida. As imagens da NASA mostram detalhes do furacão Milton, que nos últimos dias chegou a ser uma tempestade de categoria 5, a pior delas. Mas neste momento o potencial de prejuízo foi reduzido para a categoria 3, o que não diminui as preocupações. Milhares de pessoas estão se preparando para a passagem dele. A Paula Miranda, economista brasileira que vive na Flórida, fez um relato ao Canal Rural sobre a situação. A gente mora mais inland, que eles chamam, né? Mais east, perto de Brandon, Fishhawk. A gente não estava numa área de flooding, então não tinha evacuação mandatória pra gente por causa de flooding, mas a gente preferiu sair. Então pode ser que com o vento acabe a energia, mas assim, não é um vento tão forte quanto o vento que vai passar ali perto do cone. Então tinha bastante trânsito por ali e aí eles liberaram essa faixa extra das estradas pra galera poder ir dar mais vazão no trânsito. Então é isso, a gente tá aqui esperando, a gente vai saber amanhã como que tá a nossa casa ali, o bairro. A gente teve alguns vizinhos que decidiram ficar, então torcendo pra ser menos pior, e é isso. Perfeitamente, está aqui o Arthur Miller, né, para atualizar as informações sobre o furacão Milton. E o Miller se debruçou durante toda, ele se debruçou durante toda a tarde, né, sobre as questões técnicas, né, porque é muito importante saber a dimensão dele, a velocidade, a força de destruição. Qual que é a situação nesse momento, Arthur? Boa noite. Boa noite, Petri. A situação para quem mora na faixa, né, oeste da região, que quem não saiu não dá mais tempo para sair, né? Lá na faixa leste, a tendência é do sistema chegar um pouco mais fraco, mas a gente vai ver nas imagens de satélite que é o seguinte, né? Conforme ele vai avançando, a tendência dele já chegar essa noite aqui na Flórida. Então, ou seja, o sistema está avançando e o que chama a atenção nele é justamente o seu rápido desenvolvimento, ou seja, normalmente o sistema de baixa pressão, até ele atingir a categoria de nível 5, ele demora aí de 2 a 3 dias. E o Milton, ele saiu de categoria 2 para 5 em menos de 3 horas, ou seja, uma ciclogênese explosiva, ou seja, devido às águas muito aquecidas na região. E é aquilo que a gente vem trazendo aqui, né? Se tem mais vapor de água, a temperatura está elevada e isso modifica os mecanismos da atmosfera. Na próxima tela, a gente vai ver o seguinte, né, que existe a escala, né, de furacões Saffir-Simpson, de acordo com a velocidade do vento sustentado. Aquele vento que ele aguenta pelo menos 1 minuto naquela velocidade não é a rajada de vento, na qual o Milton já bateu na casa dos 290 km por hora quando ele atingiu a categoria 5, ou seja, extrapolando aí, ficando quase na casa dos 300, como o Allen em 1980, com até alguns cientistas querendo promover uma nova escala, já que a escala que pula meio que de 40 a 40 quilômetros, então já daria até para criar uma categoria 6. Quero chamar a atenção para o próximo mapa, que é o seguinte, né? Sobre a questão da dimensão. O tamanho dele não quer dizer que ele é mais destrutivo. Tivemos o tufão Tip em 1979 com 2.200 quilômetros de diâmetro. O Milton ele tem 600 quilômetros, ele está mais compactado. Porém, quanto mais compactado, mais destrutivo ele é. E aí eu quero chamar a atenção para a próxima tela, na qual é o seguinte, o perigoso de um furacão é o seu centro de baixa pressão. Então, quanto mais baixa a pressão, mais poderoso ele é. Então, o Milton ele já entra como quinto, como a baixa pressão mais baixa do Atlântico, que surgiu no Atlântico, né? Quem está em primeiro foi o Vilma em 2005, lembrando aí que tivemos aí vários aí abaixo de 800 hectopascais de pressão, ou seja, quando um sistema já está abaixo de 950, ele já é poderoso. Então, quando já cai para casa dos 800, o poder de destruição é enorme, Petri. Pois é, fica difícil. Esse furacão vai levar quanto tempo? A partir do momento que tocar a costa, quanto tempo o pessoal vai ficar em alerta? E tem a questão não só dos ventos, mas principalmente das inundações, né? É muita água que vem do mar. Exatamente, né? Vou até pedir para colocar o próximo mapa, porque é o seguinte, conforme ele passa, tem um vento sustentado, que é na casa agora, ele está na casa dos 200 km por hora. Dentro da tempestade pode ter tornados, microexplosões e granis, ou seja, aí são ventos que a rajada pode passar de 300 km por hora.
Tem também a elevação do nível do mar, que dependendo do ponto pode variar entre 3 a 5 metros, ou seja, toda a zona costeira vai ficar inundada, sem falar que em algumas horas, estou falando aí de 10 horas, que é o tempo que o sistema deve demorar para passar sobre a Flórida, chuvas aí na casa de 400 milímetros. Então, ou seja, é aquilo que choveu no Rio Grande do Sul. Então, é praticamente uma enchente em menos de 24 horas. Então, por isso todo esse alerta. E eu botei esse mapa aqui justamente para a gente entender. Ó. Temos aqui o Pacífico Equatorial com a Laninha tentando vir aos trancos e barrancos aqui, porque o mapa de anomalia de temperatura nos mostra que os oceanos estão quentes como um todo. E quando a gente olha aqui, ó, o Golfo do México e também o Atlântico Norte, o oceano ainda está muito aquecido, ou seja, ainda existe a chance de quando ele atravessar a Flórida, pegar águas aquecidas, ele pode, como os modelos estão colocando, ele se afastar para o oceano, mas quando o sistema se reorganizar após a passagem, ele pode ganhar força aqui e, de repente, até voltar a bater ali na costa leste dos Estados Unidos, Petro. O risco é baixo, mas ele existe. Perfeito. Vamos para o Brasil, então, para saber qual que é a previsão para os próximos dias aí? Aqui também tem temporais, baixa pressão aí ainda atuando na região sul, tem risco de temporais nos 3 estados nessa quinta-feira, na qual aí todas essas áreas ficam sob alerta de alagamentos, deslizamentos e também queda de granizo e rajadas de vento mais intensas, já que principalmente no Rio Grande do Sul os volumes ainda passam de 80 milímetros em 5 dias. A partir de amanhã, o sistema de baixa pressão vai para o oceano, forma uma nova frente fria que ajuda a trazer mais temporais para a região sudeste também. Então, uma quinta-feira de chuva em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, também Espírito Santo. Máximas vão diminuindo, o calorão vai embora e a chuva, aquela chuva boa, que ajuda aí a repor a umidade do solo, mas lembrando que pode vir na forma de temporais. Nuvens carregadas vão ganhando força no centro-oeste, a tendência é que os temporais continuem amanhã, com exceção do nordeste de Mato Grosso, mas a chuva também chega lá a partir de sexta-feira, máximas já diminuindo em Mato Grosso do Sul, ficando na casa de 33 e nos próximos 5 dias, chuva se espalhando na região, também ajudando aí a repor a umidade do solo. No nordeste, não temos nuvens carregadas, segue o tempo quente e seco, na qual as máximas ainda ficam na casa de 39 graus em Barreiras, e em 5 dias a chuva fica só no litoral. Para finalizar com a região norte, nuvens com temporais no Acre, Rondônia, oeste do Amazonas, persiste quinta-feira, máximas diminuindo e a chuva em 5 dias ainda é mal distribuída no Pará e praticamente ainda não chove no Tocantins, Patrick.